Boa tarde, olha, Jackson. Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado e a disciplina agora Educação Tecnológica e Midiática. Beleza, minha gente? Estou aqui no estúdio 6, eu, Jackson, como diretor de imagens, a Gardênia como prof assistente. Nós vamos juntos aqui até as 12 horas e 20 minutos. Beleza? Hoje, 29 de agosto do ano de 2022. Dia do gamer, né? Olha aí. Né? Dia de várias coisas. E aí já esqueci o resto também. Vamos adiante. Jackson, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Vamos trabalhar aqui, olha os conteúdos aqui, Designer Thinking e tecnologias digitais. Opa, deixa eu botar aqui, calibrar minha canetinha mágica. E vamos adiante, beleza? Vamos juntos até, sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até as 12 horas e 20 minutos, com muita coisa interessante para a gente mastigar na aula hoje. A ideia é conhecer o Designer Thinking como ferramenta integradora de projetos e tecnologias digitais, relação do Designer Thinking com metodologias ativas, entender a aplicação da ferramenta Designer Thinking em processos e metodologias ativas. Ok? Vamos adiante. Minha gente, olhem só. Até na aula de hoje, eu tentei trazer alguns elementos visuais para ficar mais casado aí com a história do Design Thinking, né? A própria aula, e eu já tinha mostrado em algum momento para vocês, esse slide ele tem um pano de fundo que ele remete a tecnologia, a trabalho de equipe, né, a diferentes tarefas, ferramentas para se fazer, o pano de fundo desse slide. Aí eu boto aqui alguns íconezinhos aqui, como o ícone aqui da lupa, eu botei aqui de um gráfico, aqui uma ampulheta que trata do tempo, né? Então, vamos adiante, mas eu vou mostrar para vocês outros elementos visuais que a gente vai incorporando aqui durante a aula. O Designer Thinking, eu estou dizendo isso aqui porque nesses nomes em inglês, sempre que a palavra ela tem o TH, ela geralmente tem, ela vai ter aqui o som de F. Então, Designer Thinking, né? Vamos adiante. Então, no Designer Thinking, ou pensamento em designer, ele é um modelo de trabalho pautado em princípios como é importante ter empatia, colaboração e experimentação. Por empatia, a gente entende a capacidade de se colocar no lugar do outro, por exemplo. Por que isso aqui é importante? Porque você trabalhar com Design Thinking é trabalhar esse pensamento em designer, e aí tem muito de visual. A ideia é deixar que o conteúdo ele fique o mais acessível possível para as outras pessoas. Então, por empatia, vocês já sabem disso, é se colocar no lugar do outro. Ok? Se colocar no lugar do outro é um exercício de empatia. A colaboração, né? Trabalhar em equipe. E a experimentação. Minha gente, não tenham dúvidas. Se a gente fala aqui de experimentação, ela envolve acertos e erros. Fazem parte. A gente está flertando o tempo todo com acertos e erros quando a gente experimenta alguma coisa. Povo de Landry Salles,
a Eloá, a Graziele, a Maria Clara, a Ariane, a Manuela, a Raíssa, a Emanuela e o Iago. Né? Bom dia, povo de Landri Salles, em Coivaras. Manda um oi aí para a Milena, a Kathleen, o Leslie, a Leslie Cristina, beleza? O Luiz Gustavo, o Everton e o Anailson. O povo de Coivaras nos acompanhando aqui nesta transmissão. Bom dia, minha gente. Sejam bem-vindos. Então, acertos e erros. Não pode haver aqui medo de erro, não. Na experimentação, ela assim, tudo na vida, tudo que a gente vai fazer na vida, que a gente nunca fez e que a gente vai experimentar, está embutido aí a possibilidade de erros e de acertos, e a gente precisa ir para cima mesmo para poder aprender, né? Não é uma técnica, na verdade, o Designer Thinking, mas ele é um conjunto de ação, de ação de ações, né? Tá errado aqui. Deixa eu colocar aqui deixa eu botar aqui no plural. Conjunto de ações. Aqui. Meu Deus, que coisa teimosa. Caneta preta. Conjunto de ações, né, que projetam a criatividade aplicada à solução de problemas. Né? Tem gente, inclusive, que diz que criatividade é a imaginação, né, resolvendo problemas. Esse é um conceito interessante. Ou que criatividade ela é a imaginação capaz de emitir nota fiscal. Saca? É um conceito amplo esse de Designer Thinking. Ele remete à ideia de solução, né? Remete à ideia de solução e que pode ir desde a estética de produtos tangíveis. Quando eu falo de produto tangível, eu estou falando de produtos, né, materiais. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. O Design Thinking ele pode ser aplicado desde a estética, né, de produtos tangíveis. Por exemplo, pode ser um relógio, o desenho de um relógio. Você tem, volta aqui para mim, Jackson. Você vai ter relógios esportivos, você vai ter relógios mais casuais, de você usar no dia a dia. Você vai ter relógios, tem desenho de relógios já feitos para usar à noite, em festa. Tem relógio para todo tipo, né? Todo tipo de característica. E esses desenhos, esses designers de relógios podem ser feitos através do Designer Thinking. O designer de óculos, né, os tipos, vá numa ótica, você vai ver lá óculos de todos os tipos, de vários designers, né, e ali pode de repente ser feito a base do Designer Thinking. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês. Várias empresas de celulares, para pensarem nos projetos, nos desenhos, nos designers dos celulares, e aí eu acho que já mencionei isso aqui para vocês, os engenheiros projetistas, né, os pessoal sai para a rua, né, eles frequentam festas, eles frequentam lugares, universidades onde o povo estuda, eles frequentam a rua no dia a dia, para quê? Para irem se inspirando. Eles vão olhar o comportamento das pessoas, eles vão olhar o jeito que as pessoas se vestem, a atitude das pessoas, e a partir daí eles vão captando essas informações para ajudá-los a planejar designers de celulares cada vez mais conectados com as características das pessoas, né, no dia a dia. E de relógio, e de óculos, né? Essas coisas elas se mostram dessa forma. Tem gente, por exemplo, que no comportamento é muito cheguei, muito exótico,
E tem gente que gosta de óculos que chama muita atenção. Chegou ali, a primeira coisa que você vê é o óculos, né? Nem a pessoa. Já tem gente que é mais discreta, tem gente que é mais tradicional, tem gente que é mais moderninha, né? E por aí vai. São exemplos aí do designer thinking aplicado a produtos tangíveis, né? A produtos físicos. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Tem mais gente participando pelo chat do IPTV. Estou olhando aqui, nós temos a Dona Inocêncio, bom dia. Ítalo, a Isadora, o André, o Matheus, o Alan, a Samara, a Letícia, a Ana Alice, o João, e a professora é a Socorrinha. Bom dia, povo de Dom Inocêncio, conectados conosco aqui pelo IPTV. Né? Ainda em Dom Inocêncio, a gente tem a Ana Licinha e a Leticinha. Né? Bom dia, minha gente. Câmbio. Então, pode ser aplicada a estética desses produtos, pode ser um formato de garrafa PET também, né? O formato de uma garrafa PET, de refrigerante, né? Pode ser a estrutura de uma armação de óculos, de sol, já mencionei aqui para vocês. Né? A ideia é solucionar coisas abstratas no campo da comunicação, é o designer thinking. Vamos adiante, vejam só. Hoje, quando a gente fala de designer, podemos estar mencionando o profissional que propõe soluções. As soluções, as saídas de um designer. Pode ser designer gráfico, designer de interiores, de ambientes, né, que transformam completamente. Pode ser designer de materiais, pode ser um designer de um jaleco como esse que eu estou usando, por exemplo. Né, de sapatos, de bolsas e por aí vai, de joias, né? Mas também a solução encontrada por uma equipe desses profissionais, como por exemplo, quando a gente admira o designer de uma casa, de um prédio, de um carro, pode ser. Eu sou fissurado no designer do Honda Civic, né? Procura a imagem do Civic aí, Jackson, e mostra o bicho aí. Né, no Google, é muito massa. Parece se for preto, aí fica parecendo o carro do Batman, né? O Batmóvel, é muito doido o carro. Né? Oi? O mais novo. Né? O bicho tem uns farol assim, umas linhas verticais assim. O bicho é muito massa. É o Civic mais novo. Né? É muito bonito. E se aplica a tudo. Eu estou falando do design de fora do carro, mas também dentro do carro, do painel, o negócio ele é massa. Né? O Jacques está mostrando aqui do Civic, ele vai já compartilhar aqui na tela. Aí tu pega um de trás do carro de trás. Fica muito bonito. Né? Então é isso, o design ele tem ganho cada vez mais aplicações. Olha aí o modelo do Civic, olha o desenho dele. Né? Ele é um carro, é um sedã longo, né? Mas ele não é um clássico, ele é um carro agressivo, né? Meio esportivo, o bicho. Olha ele, o Jackson vai compartilhar a tela do carro aí no fundo, né? De trás aí, o bicho é muito bonito esse carro. Eu sou apaixonado por ele. Fica. É verdade. Olha só o desenho desse carro aí. Que massa, né? É muito bonito. Sacam? E isso é o designer aplicado a um produto tangível. Sacam? Mas há quem diga que os designers eles podem se aplicar a experiências. Ele tem ganho cada vez outras ou mais aplicações. Pode ampliar o slide todo aí na tela. Jacques, pode voltar para o slide. Beleza, muito obrigado. Né? É o pensamento visual. Deixa eu circular aqui de vermelhinho, caneta vermelha. O designer thinking é o pensamento visual, como forma de
pensar a comunicação. E isso aqui tem amplo uso dentro da educação tecnológica e midiática, da nossa relação com a internet, da nossa relação com as coisas, né? É muito importante isso. Vamos continuar aqui, vamos adiante, e isso vai ficando cada vez mais claro para vocês. A ideia é que o pensamento visual facilita a ideia, permitindo a visão do todo e também das partes. Olha aqui, eu tenho duas, aqui nesse slide, eu botei aqui duas representações, né? Eu botei em texto e botei em imagem. É como se fosse uma caixa de ferramenta de transmissão de informações complexas que organiza os processos e clareia problemas na busca de soluções. Então, eu peguei aqui uma caixa, peguei aqui uma engrenagem, uma chave aqui, e aí vejam só, né? Nós temos uma caixa de ferramentas. Olhe como eu pego em texto e transformo isso aqui numa imagem. Sacam? Pensamento visual. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Câmbio. Sim ou não, minha gente? Beleza? Então, é um exemplo de aplicação aí do designer thinking, do pensamento visual. Beleza, povo de Beneditinos? Câmbio, bacana. Ok. Vamos adiante. O designer, ele pode se aplicar a símbolos. Normalmente, ele propõe soluções visuais no campo da comunicação escrita. Ó, esse designer, ele pode ser, deixa eu botar o verdinho aqui, ó, fontes, tamanhos, cores, né? Trabalhado por designer gráfico nas redes sociais. Aí por exemplo, a gente chama, quando a gente fala de designer de fonte, ele tem até um nomezinho aqui, quando ele fala de fontes aqui, deixa eu puxar para cá, que é o lettering, né? Lettering, que são as diferentes fontes e o uso delas. Por exemplo, eu estava ministrando uma aula sobre tecnologia da informação para um curso aqui, acho que era técnico em secretariado, ou uma turma anterior, ou era de logística. E aí eu estava usando, como era muita tecnologia no conteúdo e tal, aí eu baixei uma fonte, né, que não tinha no meu computador, baixei uma fonte como se fosse de computador, uma escrita eletrônica, uma fonte diferente, como se ela fosse de mais eletrônica. Porque eu estava discutindo tecnologia e botando uma fonte eletrônica. Isso é um exemplo de aplicação de designer dentro da aula, dentro do slide, por exemplo. Pode ser as cores, os tamanhos, né? Tudo isso são os detalhes. Olha ali a ampulheta, olha ali o gráfico, olhem ali a lupazinha, né? São propostas visuais para se conectar com a outra. É o pano de fundo aí do slide, por exemplo, ok? Essa é uma aplicação de designer aí de símbolos, sacam? Aí você pode fazer os designers de marcas, né? De cores, a comunicação visual, né? Das marcas, por exemplo. Ei, Jackson, procura aí a imagem procura a imagem da Apple, né? Bota a maçãzinha, bota a Apple aí no Google, aí tu bota imagens, que aí fica muito claro quando a gente está tratando disso. Procura assim a maçãzinha mordida, só a maçã mordida. Isso, aí tu coloca ali, tu compartilha na tela com o pessoal. Tá?
É o designer aplicado a símbolos. E isso aqui é muito forte, né? Na hora que você bate o olho, você já sabe, é Apple, já remete logo, já vai direto. Teu cérebro já associa rapidamente ou diretamente com esse símbolo. Olha aí, é a maçã mordida, né? E aí tem todo um conceito por trás aí dessa maçã mordida. Bota aí a Chili Beans, a Chili Beans, o símbolo dela, Jackson, é a pimentinha, né? Porque a Chili Beans é uma marca quente, é isso que o Caíto Maia tem por trás, o CEO da Chili Beans. Ela é quente, ele quer expressar uma certa sensualidade, uma ousadia, uma agressividade na Chili Beans. Aí tem a marca, ficou massa essa daí, viu? Compartilha na tela aí, pessoal. Olhe como a gente está falando da marca, e aqui tem um símbolo, né, que é a pimentinha. Olhem como tem a fonte, ela é diferente, ela não é uma fonte convencional. Ó, não é uma fonte quadrada, é uma fonte arredondada, ela dá fluidez, não é leveza, uma coisa jovial, informal. Olha o símbolo aí da Chili Beans. Isso é designer aplicado a uma marca, né? E outra, né? Uma marca como essas, Jackson, ela bota valor no produto. Você tem um produto feito sem marca, ele tem um determinado preço. Quando você associa uma marca dessa, aí o bicho ganha valor. Ele pode ser até vendido mais caro do que realmente ele é no seu custo de produção, né? Isso, exatamente. Entendem? Aí nós temos esses exemplos de marcas aí que são adotadas aí a partir do design. Vejam como isso é comunicação, é pensamento visual isso aí, né? Tem símbolos, tem coisas que estão embutidas aí dentro. Beleza? Tudo bem? Pode botar o slide tudo aí na tela. Jackson, por favor. E aí vejam só. Também tem, minha gente, o designer industrial. Aqui a ideia desse tipo de aplicação, deixa eu botar a marca texto verde, propõe soluções em escala industrial, né? Pode ser a estrutura de um carro, a gente já viu aqui o do Civic, né? Pode conferir leveza, conforto e segurança, por exemplo, dentro de um carro, né? Tem uns carros dentro, minha gente, parece uma nave espacial, né? Parece que o negócio é pancada demais. E aí se aplica a tudo, né? O design externo, é interno. E Jackson, volta aqui para mim. Essa coisa é tão interessante. Tem marca de carro que eles plantam árvores e aquela árvore vai ser derrubada para aquela madeira ser usada nos acabamentos internos de dentro do carro. Porque é uma madeira, a princípio, ser da mesma árvore, é uma madeira igual, ela não teria falhas, ela é a mesma, ela é mais íntegra. Você não vai ter diferenças entre o acabamento dentro do carro, porque é feito, extraído da mesma madeira. Entendem? É uma coisa assim, é impressionante. É o grau, né? É o grau desse aí. Compartilha esse bicho aí na tela, bicho. Né? O Jackson vai mostrar aqui o designer de um carro que tem como exemplo esses acabamentos em madeira. O bicho parece um Rolls Royce Phantom, né? Pancada, viu? O Jackson vai compartilhar aqui na tela para a gente dar uma outra olhada de designer aplicado a produtos, né? A produtos materiais, produtos tangíveis. Né? E também tem uma outra imagem que tu pode tirar. Se tu achar o painel dele aí, né? E tu botar compartilhar na tela também depois, aí fica pancada. O Jackson vai compartilhar aqui para vocês darem uma olhada no design aplicado a esse carro. Olha só isso, minha gente. Que coisa impressionante, né? A roda desse carro.
Olha a gradezona dele aí na frente, né? Imagina o motor que tá por baixo desse capô desse carro aí, né? É muito doido. Muito massa. O Jackson vai compartilhar com vocês? Pode ser. Pode ser. O Jackson vai compartilhar aqui é o painel dele, né? É o painel desse carro por dentro. Quando eu estou dizendo para vocês que tem carros que uma árvore é cultivada só para aquela madeira extraída ser usada para fazer o acabamento do próprio carro. Olha que coisa. Você não tem mais só produção de carro. A fábrica produz o carro e também cultiva árvores para extrair a madeira para fazer o acabamento do carro, né? Olha só que coisa interessante. Tá bom? Beleza, minha gente. Olhem as aplicações do designer aí. Você conecta coisas que a princípio... Olha só esse daí, bicho. Compartilha esse já que você tá dizendo para eu comprar um aqui. O Jax é botar combustível, Jackson. O motor do bicho desse aí consome demais. O Jackson vai botar um outro... olhem esse painel. Olhem o outro que o Jackson vai compartilhar aqui na tela com vocês. Para vocês darem uma apurada aí em como essa coisa ela é interessante. Olhem esse outro painel aí. Vejam que já é uma madeira diferente, né? Mais escura, avermelhada. Tu tem ali na lateral, na frente. Então vejam aí o designer aplicado a esses painéis de carro, a esses produtos. Beleza, tudo bem? Pode voltar para o slide, Jackson. Aí é um designer mais industrial, né? Mas esses carros são de alto luxo. Esse aí, ele nem tem uma escala tão grande assim de produção, não, viu? Vamos adiante. O designer pode ser para interações, né? Deixa eu colocar o marca-texto verde. Ele envolve projetar processos envolvidos, como as pessoas agem, cria transações de atividades. O foco é na experiência, não é no objeto. Por exemplo, o designer de interação. Volta aqui para mim, Jackson. A pessoa ela vai comprar uma roupa numa loja de departamento. Aí eu quero comprar, sei lá, uma roupa de festa. Aí você, dentro do provador, o provador ele vai te colocar no ambiente de festa. Né? Ele reproduz ali as paredes do provador, elas vão refletir uma festa. Tu tá vestido aqui, experimentando a roupa e olhando ali como se estivesse num clima de festa. Vamos imaginar que você vai comprar algum acessório de praia, ele reproduz também ali um clima de praia. Olhem como isso é um designer aplicado à experiência, né, que se quer ter. Tá bom? Beleza? A própria dinâmica de trabalho, né? A dinâmica de trabalho em equipe, que tem consultorias que fazem dinâmicas que tentam reproduzir certos desafios de trabalhar em equipe. É um tipo de design focado na experiência para que quando as pessoas venham a vivenciar a experiência de fato, elas literalmente já associam àquela dinâmica que foi feita no momento anterior. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Opa, Aldenora Lira, bom dia. Bom dia, profa mediadora da Unidade Escolar Paulo Ferraz, em Capitão de Campos. A profa Aldenora fala da terceira GRE. A gente também tem os designers de sistemas, né? É a última camada, ela foca em sistemas humanos. É na integração de informações, objetos, interações, né? Também em ambientes sociais, profissionais e acadêmicos, ok? Essa é uma outra forma de aplicação dos designers. O designer é a busca de uma solução para um problema. Olhem aqui a diferença da roda. Olhem as variações da roda, né?
Deixa eu botar aqui. Opa, passei demais a canetinha vermelha. Olhem aqui a evolução do designer de uma roda. Né? O designer da solução, ela vai além dos parâmetros que a gente já conhece. E aí, por isso que a importância da criatividade. É a imaginação aplicada à resolução de problemas, né? A criatividade. Sacam? Pense da seguinte forma. A grande maioria dos produtos industrializados, eles foram criados pelo homem em algum momento a partir de um problema, né? De um problema. Deixa eu apagar isso aqui. Marca texto preto. De um problema, ok? E aí vejam só, nós temos esses diferentes tipos de roda. Aí essa roda última também podia ser feita com câmara de ar, podia ser furada. Hoje em dia você tem pneu sem câmara, né, Jackson? E aí o bicho, bora imaginar, um prego entra no pneu, ali o próprio pneu, o prego já fecha o buraco e o pneu não seca. Você consegue rodar ainda por muito tempo, até você tirar o prego e depois fazer um remendo lá na borracharia. Então, olhem como o designer ele pode ser muito funcional nesse sentido. Tá bom? E tem coisas interessantes aqui. A criatividade que resolve problema, e um problema de forma nova, completamente nova, ele se mostra como uma inovação. Agora, a criatividade, quando ela é aplicada e ela não resolve um problema, aí a gente chama de invenção. Ok? Inovação é a criatividade que resolve o problema, que gera valor. Ela é até monetizável. Né? Você pode até trocá-la por grana. Aqui, ó. Ela é monetizável. Ela vai ter um valor monetário, essa inovação. A invenção, ela não tem valor monetário. Pelo contrário, foi gasto tempo, foi gasto recursos financeiros, materiais, humanos, criou-se uma coisa, mas que ela de fato não resolveu um problema. Né? Não tem a história que eu mencionei lá no começo de vocês, que a experimentação ela envolve acertos e erros. Os erros são tidos como invenções. Ainda falando de designer thinking, é uma habilidade inata de todos os seres humanos. É a capacidade que nós temos de ir além de nós mesmos, de nos conectarmos com as outras pessoas. Né? E a partir dali construir uma solução conjunta para um determinado problema. De acordo com esse autor aí, o Dev Patel, abre aspas, é o poder que as pessoas têm para ver o mundo através dos olhos das outras. Cada vez mais a gente caminha para isso, para produtos, né? Cada vez mais a gente caminha para isso aqui, através de certos produtos, como por exemplo, através da customização. Customização. A customização é quando você pega um determinado produto, você não tem uma produção em larga escala. Volta aqui para mim, Jackson. Você não tem uma produção em larga escala. O mesmo produto com as mesmas características que será vendido para todo mundo. Cada vez mais a gente caminha para produtos customizados. As empresas ou marcas se voltando para nichos, para públicos menores. Meus caros futuros técnicos em secretariado, a gente está discutindo isso na disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, porque vocês podem estar inseridos numa empresa que trabalhe dentro dessa lógica. Então, percebam, vocês podem estar trabalhando numa empresa que o foco dela não é produzir um único produto igual para uma grande quantidade de pessoas. Pode ser que sejam produtos para um nicho mais específico de clientes. Então, isso exige um grau de personalização maior do produto, uma customização maior. Meninas, por exemplo,
Vocês compram, de repente, você tem uma calça jeans, que é igual a todas as outras. Qual é a customização? É quando você começa a rasgar ela, pintar, ou bota um pedaço de tecido, um negócio. Você faz uma firula de forma a fazer com que, por onde você ande, você não encontra uma outra pessoa usando a mesma calça. Você customizou. E de acordo com os seus gostos, com as cores, com os materiais ou os acessórios que você bem entender. Essa é a vibe da customização. Então, cada vez mais é isso. Na moda, tem gente que paga muito mais caro por exemplo, vestido exclusivo. Acontece, né? Porque ela não quer chegar no ambiente com a camisa, com a blusa igual a de outra, né? Acontece, né? De vez em quando. Sacam? Esse é o papel. De repente, a empresa se posiciona num mercado assim, né? De repente, nem é um mercado de luxo, mas a empresa ela foca no mercado de clientes mais personalizados, ok? Onde as soluções elas são mais pessoais, elas variam muito de pessoa para pessoa, ok? Tudo bem? Câmbio. Vamos adiante. Pode botar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vamos adiante, vejam. É ser capaz de entender as referências pelas quais as pessoas enxergam e interagem com o mundo sem julgamentos. É quando uma marca de roupas ela olha e foca no seguinte perfil. Eu quero produzir roupas, moda feminina, e eu vou especificar mais, é moda feminina para garotas jovens e evangélicas. Olha o grau de especialização. Aí eu estou falando de um nicho muito específico, e a partir daí é entender como é que as jovens evangélicas se vestem, para a partir daí você propor a criação de roupas para este público, né? E se a gente for percebam, porque a gente tem diferentes vertentes da religião evangélica. Você tem a pentecostal, tem a neopentecostal. Bora imaginar que a loja de moda feminina para evangélicas, mais específica, para evangélicas pentecostais. Olha o grau de especificação. Por que eu digo isso? Porque as neopentecostais até se vestem ou usam uma moda mais convencional. Quando a gente vai para as meninas evangélicas pentecostais, é uma moda mais tradicional. E pode ser que essa marca de roupa ela queira fazer algo mais específico para este público menor, mas que de repente pode estar disposto a pagar mais caro por isso, né? Para ter roupas mesmo mais tradicionais, mas diferenciadas. Sacam isso? Aí eu tenho um design thinking. O design thinking ele envolve uma conexão muito próxima entre a marca e o cliente, né? E o usuário, né? Entre quem vai fazer e quem vai comprar. A partir do momento em que quem vai fazer, ele se abastece de dados e de informações sobre o perfil do seu público, né? As suas referências, né? E vai tentar produzir algo que esteja muito conectado, e é a história da empatia, né? Com o público, sem os julgamentos aqui no caso, sacam? Pode ser que a loja de moda, ela seja moda feminina, voltada para o público mulheres com deficiência, mulheres cadeirantes. Mais específico ainda, aí é um outro conjunto de referências, de necessidades e de desejos que vão ser levados em conta na hora das costureiras produzirem as roupas para mulheres cadeirantes, né, da moda feminina, ok?
É a capacidade de realizar atividades conjuntamente, minha gente, acionando o potencial de uma inteligência diferenciada. Esse design thinking é a construção de caminhos ou de soluções que sejam inovadoras. Né? Essa é a ideia. Juntamente com a ideia da... Deixa eu botar aqui o amarelão. A ideia de colaboração, que foi o que nos trouxe até aqui. Né? É uma jornada de erros, de acertos, onde se atua junto, onde se aprende junto. Deixa eu destacar aqui. É uma jornada de erros e acertos, onde existe um negócio chamado de aprendizagem individual, mas também há uma aprendizagem aqui organizacional também. E aí eu botei o íconezinho aqui das mãozinhas aqui que representam o trabalho colaborativo. Beleza, minha gente? Tudo bem? Esses são os pontos. Aqui entra um ponto interessante de acionar o potencial de uma inteligência diferenciada, né, para a construção de caminhos. Agora vejam, aqui está metido com a colaboração. Então percebam, nós precisamos ter para essa construção desse potencial de inteligência diferenciada. A colaboração entra porque aqui envolve equipes multidisciplinares. Ou seja, pessoas de formações diferentes, de formas diferentes de pensar, mas sentadas e juntas pensando de forma criativa para resolver problemas. Ok? Esse detalhe aqui, olhem aqui, é o mesmo slide lá, só que aqui eu já estou embutindo, além da colaboração, botando aqui a colaboração para a construção, né? A construção dessas soluções aqui. Eu participei de uma oficina de designer thinking, muito interessante. Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Vejam, senta o cliente, o usuário, e senta a pessoa que vai, o designer da mochila. Aí a pessoa vai desenhar a mochila. Só que essa mochila, por exemplo, eu comprei já no mercado. Beleza. Mas qual é a lógica do designer thinking? Senta o projetista e senta o usuário. E eu vou dizer o que é que eu preciso que tenha nessa mochila. Essa mochila específica, para mim, se ela não tem um bolso onde eu possa carregar uma garrafinha de água. Ou seja, ela não atende plenamente às minhas necessidades. Mas aí eu chegaria para a pessoa e dizer, rapaz, procura um lugar aqui onde eu possa botar uma bolsa, algo aqui onde eu possa encaixar uma garrafinha de água. Também tem uma outra coisa massa interessante. Eu uso muito à noite e eu carrego muita coisa. Tem o notebook, tem agenda, tem caneta, tem carregador de notebook, muita coisa dentro da mochila. Eu uso muito à noite e para abrir a mochila, uma solução. Você abre e dentro da mochila tem luzes de LED que acendem. E aí na hora de procurar as coisas dentro da mochila, de noite, fica muito mais fácil eu encontrar. Vocês sacam isso? Olha como uma coisa ela é interessante. E as ideias vão surgindo. E juntos, não é? O projetista e o cliente ou o usuário vão pensando na viabilidade de se colocar essas possibilidades ou não. Percebam que eu posso rodar muito durante o dia e exposto. Então, minha mochila precisa ser impermeável, porque caso chova, ela não vai encharcar. Agora, se eu só uso de casa para ir para o escritório e deixar lá, ir de lá, dentro do carro, ir para casa, percebam que agora
essa mochila não necessariamente precisa ser impermeável, né? Quase que não sai. Por quê? Porque eu não estou exposto a chuva ou qualquer outra coisa do tipo, entendem? Então, as necessidades vão variando, as características do produto igualmente eles vão se modificando. Beleza? É esse tipo de raciocínio, é esse tipo de problema que é muito interessante. Lá no projeto de pesquisa, né, de vocês, qual é a ideia? A gente amanhã vai aprofundar mais nos territórios, tentando entender a realidade local de vocês, para que vocês possam perceber e olhar por outros pontos de vista, questões que devem ser trabalhadas e que venham a melhorar a qualidade de vida de vocês, ou da comunidade na qual vocês vocês vivem, né? Pode ser, o projeto de pesquisa de vocês pode envolver um problema que tem a ver com a escola, pode ser que tenha a ver com a preservação ambiental, pode ser um problema que tenha a ver com a atividade produtiva principal desenvolvida aí, pode ser, não sei, são muitas as possibilidades. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar isso mais amanhã, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vejam só. Provavelmente, um dos primeiros cuidados que devem ser tomados ao se deparar com um problema, minha gente, é evitar tentar solucionar os problemas com o seguinte pensamento: como é que eu faria se? Ou se eu tivesse com esse problema, eu faria assado. É evitar esse tipo de pensamento aqui. Porque percebam, ele é uma abordagem muito individual. Na verdade, eu preciso pensar nos problemas, né, de forma mais coletiva. Por isso que entra a empatia como uma virtude necessária para o designer, né? E para a humanidade até. Quando a gente foca no eu, a gente esquece o outro. A gente deixa de entender outras formas. Né? Quando a gente pensa individualmente, a gente deixa de entender outras formas de pensar que sejam formas coletivas. Deixe-me... Olhem aqui como um exemplo. Antigamente, as comunidades mais primitivas tinham problemas. Problema de... Volta aqui para mim, Jackson. Problemas relacionados à segurança de todo mundo e à alimentação de todo mundo. Eu estou falando das tribos primitivas. O pensar era coletivo. Como resolver os problemas de alimentação de todo o mundo? Como pensar os problemas de segurança de todo o mundo? Ao longo do tempo, a gente foi perdendo, foi enfraquecendo essa noção coletiva e do todo e foi fragmentando cada vez mais, a ponto de a gente cada vez se individualizar mais. Agora, eu quero resolver os meus problemas, não me importando se isso pode gerar efeitos negativos nos outros, entendem? E isso eu venho fazendo essa crítica ao longo de toda a disciplina, né? A gente precisa exercer a nossa liberdade, mas condicionando essa liberdade ao bem-estar coletivo, à coletividade, ao bem-estar ao todo. Né? Toda vez que você quiser resolver um problema do seu ponto de vista individual e que esse ponto de vista individual conflita com o bem-estar coletivo, pode ter certeza que o exercício dessa sua liberdade ele não está temperado com a ética. Mas toda vez que houver a convergência entre o que eu fizer que seja bom para mim, mas que esteja em sintonia ou na mesma frequência do bem-estar coletivo, pode ter certeza que essa sua busca de resolução por aquele problema, ele está temperado com ética, ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então vejam só, tem essa pegada, a gente precisa ter uma visão mais coletiva e menos individualizada. Para o Designer Thinking, isso aqui é fundamental. A gente pensar em soluções para os usuários, a gente precisa ouvir os usuários para ter soluções cada vez mais efetivas. Né? Tem empresa
que ela presta um determinado serviço para o mercado e ela não tem uma caixinha de sugestões, de elogios ou de críticas. Sacam isso? Né? Tem empresa que acha que está fazendo um favor para o cliente. E não é bem assim que a banda toca. Entendem? Tem empresa que tem até a caixinha de sugestões, de dúvidas, de críticas e de elogios, mas não usa, sacam? E a grande sacada é pegar essa caixa, essas sugestões, não é? Categorizar e tentar extrair aprendizado dessas coisas. Às vezes o usuário está ensinando você a oferecer melhor o seu produto ou o seu serviço, mas a pessoa simplesmente fecha os olhos e fecha os ouvidos e não quer absorver aquele aprendizado. Entendem? Né? Esses são pontos muito importantes que a gente merece destaque. Quem sabe as insatisfações políticas da sociedade não venham por conta disso. A sociedade não se vê como partícipe, né, dos processos. Quando não é ouvida, né, bem, as soluções estão sendo paridas na cabeça de quem está propondo. Mas às vezes essas soluções elas não estão conectadas com as reais necessidades das pessoas. Né? Eu sempre discuto isso, pode voltar aqui para mim, Jackson, com o pessoal da ética e das relações éticas, da disciplina de ética e relações interpessoais. Não é? Que, por exemplo, é difícil você vai ter um homem político pensando em soluções para problemas, desejos e dores de mulheres. Existe uma capacidade muito limitada, né, de empatia nesse sentido. Então, o que é ideal para pensar do ponto de vista de qualidade de vida das mulheres em suas dores, desejos, das suas necessidades? É que mulheres possam pensar isso com muito mais clareza, com muito mais empatia, com muito mais eficiência nesse sentido e eficácia. Entendem? Uma pessoa que nunca sofreu preconceito, ela não tem todos os elementos necessários para atender as dores, necessidades e desejos de uma pessoa que vive uma vida sofrendo preconceito. Entendem? Isso é um exemplo de designer thinking. Vejam, não estou nem falando de produto ou de prestação de serviço, estou falando de elaboração de política pública. Sacam isso? Tudo bem? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vamos adiante. É a história do pensar menos no eu, focar menos no eu e focar mais no outro. Aí eu trouxe uma outra representação aqui. Não adianta sair da caixa se ela não sair de nós, né? Tem aquela história do pensar fora da caixa para pensar de forma criativa, né? Mas é fundamental a gente conseguir aí também. Isso é uma mudança, né, de mentalidade, na forma de pensar e na forma de agir. Então, a gente costuma parar na primeira resposta para uma pergunta. Por uma série de questões, uma série de bloqueios. Né? Eu estou com um problema. Se eu encontro uma primeira resposta, pronto, ali eu já paro, já encaminho ela ali. Para a gente ser mais criativo, geralmente a gente precisa, né, buscar uma segunda, uma terceira, uma quarta respostas para aquela mesma pergunta. São pontos de vista diferentes que podem nos ajudar a entender um pouco mais sobre aquele problema que a gente precisa resolver, entendem? E se a gente trabalhar em equipe, esse processo fica até mais fácil. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Essa história do pensar fora da caixa. E aí tem um método bem interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é o método do diamante duplo, né? É uma forma de pensar que nos conduz a tentar resolver problemas. Eu estou olhando para o relógio aqui, nós estamos chegando perto das 11 horas e 20 minutos,
Minha gente, eu vou para um breve break. Já já eu volto, a gente continua desse slide aqui a mastigar o nosso conteúdo, tá bom? Volto já.